Santa confusão. Vamos estudar hoje o texto de Gênesis capítulo 11, o famoso texto da Torre de Babel, quando Deus ele entra na história, causa uma confusão e essa confusão leva o homem de volta a fazer aquilo que é a vontade dele, realinhar um homem com aquilo que é o certo e aquilo que ele deveria fazer. Vamos estudar juntos? Muito bem-vindo a esse nosso tempo de reflexão tão especial aqui no canal da IBNU. E hoje eu quero convidar você a participar desse momento de pensarmos juntos, de lembrarmos de uma das passagens talvez que você mais conhece da história. Com certeza, desde criança você ouve essa história, você já deve ter inclusive participado de vários estudos e várias, momentos onde essa história foi contada para você. Então, meu objetivo não é trazer nada de novo, mas é simplesmente que a gente possa refletir um pouquinho e entender o agir de Deus no meio da sociedade, o agir de Deus na Terra, e muitas vezes como os homens quando estão juntos, preparando algo, fazendo algo, ainda assim exige essa intervenção divina para dar direção e realinhamento na vida. E essa história que eu quero contar para vocês hoje, compartilhar com vocês hoje, está lá em Gênesis capítulo 11, é a história da Torre de Babel. E eu gostaria de, então, nesse momento, abrir a Bíblia contigo e a gente ler esse texto. Apesar de ser bastante conhecido, vale a pena a gente relembrar de tudo aquilo que está acontecendo aqui no nosso texto. Gênesis capítulo 11, versículos de 1 a 9, dizem assim: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. O livro de Gênesis é um livro muito interessante, porque ele é o livro que nos dá a direção, vamos dizer assim, ou ele nos dá o norte, a gente poderia falar, para todo o resto da história que nós vamos encontrar da humanidade, para toda a história que inclusive chega na minha história e na sua história. É por isso que a gente precisa entender bem o livro de Gênesis, porque ele é a fonte primária, vamos dizer assim, daquilo que nós vamos entender, por exemplo, lá do livro de Apocalipse. Sem uma compreensão exata, sem uma compreensão bastante objetiva a respeito do livro de Gênesis, todo o resto vai perder o seu sentido, perder a sua direção e com certeza vai nos levar para caminhos que não são exatamente aqueles que nós devemos seguir. É por isso que entender todo o livro e entender como toda essa história ela faz parte também da minha vida e da sua vida é tão importante. O livro de Gênesis ele começa exatamente mostrando que no princípio Deus cria os céus e a terra. É ele que, esse personagem que vai ser então introduzido já com uma função específica. Ele é o criador de todas as coisas. Foi ele que então criou aquilo no sentido de que ele então existia e o resto ainda não precisava então ser criado. E a partir desse momento nós vamos perceber como a história vai começar a se desenrolar a partir desse ato grandioso de Deus. E esse ato tem a ver exatamente com o seu amor pela humanidade que ele vai criar.
É interessante a gente observar que logo lá no primeiro capítulo, o texto vai dizer que a terra era sem forma e era vazia. E o capítulo primeiro vai se dedicar exatamente a demonstrar como Deus vai dar forma àquilo que estava sem forma e preencher aquilo que estava vazio. E é por isso que nós temos, naquele primeiro capítulo do livro de Gênesis, essa história tão interessante, tão importante de toda a criação. Da separação das águas, de Deus colocando a parte seca e a parte molhada, de Deus então fazendo crescer através da sua palavra todas as coisas que precisam, as árvores, as plantas, os animais, e até mesmo colocando o homem ali com uma missão. O homem deveria crescer e multiplicar. Esse deveria ser a função que ele deveria ter ali. Deus vai dizer, ali no capítulo 1 ainda de Gênesis, que essa era a ordem que ele estava dando para aquele homem. Ele deve crescer, deve multiplicar e se espalhar por toda a terra. E essa premissa básica vai, de certa forma, também ao encontro de Deus exatamente estar desejando que toda a terra fosse coberta, fosse cheia, não só porque precisa ter muita gente na terra, mas exatamente porque a função do homem, como aquele que deveria dominar sobre toda a criação, deveria ser de cuidar da criação, deveria ser fazer a manutenção, vamos dizer assim, fazer todo o cuidado, despender do seu tempo para que tudo pudesse continuar, ser esse agente de Deus aqui na terra, cuidando da sua criação. Porém, a gente sabe que não é exatamente isso que acontece. Você, eu tenho certeza, que conhece bem a história. De uma forma trágica, triste, o capítulo 3 de Gênesis vai introduzir o fato de que o homem erra em relação às diretrizes, às normas que Deus deu. Você lembra muito bem do que acontece ali. Deus havia dito para o homem que ele poderia se satisfazer de toda a criação, no sentido que você tem a liberdade de comer de todas as árvores. Somente de uma você não deve comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que vai acontecer? Exatamente essa árvore, depois da tentação que vem, o homem acaba comendo. E é interessante que a gente tem, dentro do capítulo 1 de Gênesis, exatamente a expressão de que depois que o homem comeu, né, e a sua mulher também, ali do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma das coisas que vai acontecer é que Deus desce, Deus aparece no jardim, e aí então ele começa a perguntar: cadê você, Adão? Onde você está? Como se Deus não soubesse aquilo que estava acontecendo. É claro que nós sabemos que Deus sabia onde estava Adão e também o que havia acontecido com ele. Mas toda essa forma muito bem estruturada da narrativa nos serve para demonstrar todo o cuidado que Deus tinha para com a sua criação, para com o homem, e como ele gostaria que o homem então tivesse respondido positivamente a toda aquele desejo, todas as diretrizes que ele havia dado. Porém, a história vai de mal a pior. Adão, ele, em vez de reconhecer e chegar e falar assim: Adão, oh, Senhor, eu tô dessa forma porque eu fiz aquilo que não deveria, eu queria vir aqui para conversar contigo. Na verdade, em vez de até de se esconder, estar ali esperando Deus chegar para poder ter essa conversa e resolver a sua situação, Adão não só se esconde, mas quando Deus chega para ele, Adão vai dizer: foi a mulher que tu me deste. A coisa vai ficando feia mesmo. Adão, ele vai demonstrando toda essa fragilidade da humanidade em relação a como ele deve se portar para com Deus e para com o seu semelhante, para com a pessoa que está ao seu lado. Essa pessoa, inclusive, foi aquela que ele disse: essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Essa é aquela pessoa que no capítulo anterior, no capítulo 2, ele tinha demonstrado todo o seu desejo, todo o seu amor, todo o seu, até mesmo toda essa emoção em receber a mulher. E aí a gente vai perceber que a história vai se degringolando, vai ficando cada vez mais complicada, exatamente nessas duas perspectivas, do amar a Deus e amar ao próximo. A coisa não funciona.
E principalmente nas relações interpessoais, nós vamos perceber como a coisa fica feia. O capítulo 4 conta a história de dois irmãos, onde um assassina o outro. Caim que mata Abel, o seu irmão. E mata exatamente porque Abel ofereceu um sacrifício que foi considerado por Deus um sacrifício válido, que foi recebido por Deus. Em vez de então tomar uma atitude diferente em relação à sua postura e aquilo que estava fazendo, ele prefere agir com agressividade, prefere agir com revolta, com ódio em relação ao seu semelhante. E até mesmo na sua conversa com Deus, Caim demonstra toda essa relação de tensão agora com o Deus criador, amoroso e que tinha colocado o homem num lugar perfeito para viver. Quando Deus chega para Caim e pergunta, cadê seu irmão? Ele responde, o que eu tenho a ver com isso aí? O que eu tenho a ver com meu irmão? E a coisa vai ficando cada vez pior e tão pior que a história que antecede a nossa história, que é a do capítulo 11, a história da Torre de Babel, é exatamente a história do dilúvio, onde a coisa fica tão complicada. A situação está tão horripilante que Deus então decide destruir toda a humanidade. Essa história é muito forte, tenho certeza que você também conhece. Porque a história ela vai contar que a situação da vida na Terra estava tão depravada, deplorável, que Deus então decide eliminar tudo, mas ele encontra uma família, um homem na verdade, Noé, que é um homem que não estava vivendo de acordo com aquela realidade que o mundo estava vivendo. E Deus então salva não só Noé, mas também a sua família. E os seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, agora vão ser aqueles que vão se espalhar pela terra. E é aí que entra exatamente a nossa história de Gênesis capítulo 11. Nesse momento, nós temos até mesmo, de certa forma, um retrospecto de algo que já aconteceu. Se você quiser acompanhar comigo, dá uma olhada no capítulo 10 de Gênesis que você vai ter. Olha só o capítulo 10, o versículo 10. Vale a pena ler a partir do versículo 9, porque tem o nome do personagem. Ele diz assim, ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod, que é o nome desse personagem. No início, o seu reino abrangia Babel, Erec, Acade, Calné, na terra de Sinear. Então nós temos essa primeira aparição da cidade da Babilônia, essa primeira aparição dessa cidade que vai ser a cidade palco, o lugar da ação da nossa história do capítulo 11. Só que mais um pouquinho para frente, ainda no capítulo 10, nós temos os descendentes de Sem. E lá no versículo 21 começa a falar que Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. E ele apresenta então Éber como esse personagem que é interessante. E no versículo 25 você tem a história dos descendentes de Éber. E ele diz assim, a Éber nasceram 2 filhos. Um deles chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joquitã. Então no versículo 25 do capítulo 10 já há uma menção a respeito dessa questão da divisão da terra. Essa história é a história que vai ser contada no capítulo 11 do livro de Gênesis. Aliás, o próprio capítulo 10, ele termina com essa menção. Olha só o que vai ser o versículo 31 do capítulo 10. São esses os descendentes de Sem, conforme seus clãs e línguas, em seus territórios e nação. São esses os clãs dos filhos de Noé, distribuídos em suas nações, conforme a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram pela terra depois do dilúvio. Então nós vemos que essa história, a história do capítulo 11, que mostra o que acontece, é essa história que já havia sido colocada no capítulo 10, de que houve essa dispersão. Porém, não foi tão simples como pode parecer. O que vai acontecer? O texto vai narrar, de certa forma, como o homem se rebelava contra Deus e tinha essa atitude de manter a sua rebelião para com Deus.
E a história do capítulo 11 começa, parece que até de uma certa forma muito boa. Olha que interessante como nós temos no capítulo 11 essa menção. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Parece que a situação é talvez uma situação que na sua vida hoje aí você olha e fala assim, era isso que eu queria. Gente, quantos problemas nós temos na nossa sociedade exatamente pelo fato falho da comunicação. Até mesmo a leitura das escrituras envolve um problema, muitas vezes, de comunicação em relação à sua interpretação e aquilo que ela quer nos ensinar. Isso por quê? Porque dentro da realidade da comunicação, muitas vezes o que nós temos são esses problemas, esses ruídos, essa má interpretação, e talvez você já deve ter passado por isso, com certeza, de você ter falado algo e você tinha uma intenção naquilo que você falou, mas a pessoa entendeu de outra forma e criou-se uma certa tensão, um certo atrito, ou talvez ao contrário, você ouviu algo de uma pessoa da qual você interpretou de uma forma, mas a pessoa depois falou, mas não foi com essa intenção que eu quis falar. E isso gerou um certo atrito, certa tensão, certo problema. Eu não sou pastor há muito tempo. Desde 2007 eu estou no ministério mais especificamente. Mas quantas vezes, em relação à questão de casais, em relação a membros ou amigos até mesmo, em relação a irmãos, em relação a tantas coisas, o problema que se gerou foi exatamente a falha na comunicação. Algo que foi dito ou algo que foi feito e que naquele momento comunicou algo que não era exatamente aquilo que a pessoa estava querendo comunicar. E isso gerou todo um certo problema. E aí você pensa, poxa vida, esse tempo era maravilhoso. Todos falavam a mesma língua, e é interessante porque o texto ele dá a intenção de que todos tinham o mesmo vocabulário até mesmo. Essa ideia de que todo mundo falava exatamente a mesma coisa. Como professor, muitas vezes eu tenho até mesmo como uma forma de uma piada na sala de aula, quando você faz aquela pergunta e ninguém responde, aí você fala assim, eu tô falando português? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Porque parece que essa comunicação nem sempre ela é tão desenvolvida. E é interessante que para um grande projeto, a questão da comunicação é essencial. O que a gente tem? Se não tiver comunicação, não tem como haver nenhum acordo, não tem como haver uma possibilidade de caminhar junto, não tem como haver uma possibilidade de realizar alguma coisa. E aquelas pessoas, elas tinham exatamente aquilo que era o necessário ou até mesmo esse desejado para muitas pessoas hoje. Falavam a mesma língua. E essa questão do falar a mesma língua proporciona exatamente essa realidade. Vamos caminhar e vamos fazer um projeto juntos, mas aí que mora o grande perigo. Nem só o fato de fazer um projeto indica que aquilo vai ser um bom projeto, que aquilo vai dar bom resultado, ou de que até mesmo aquilo é realmente bom para as pessoas. E eu vou ser sincero com vocês. Esses últimos tempos aí, o último mês, 2 meses, eu mesmo fui surpreendido com algo muito forte nesse sentido. Eu aqui na IBNU sou o pastor de jovens, tenho essa responsabilidade de lidar com os jovens, de direcionar os jovens, de criar os projetos daquilo que nós vamos fazer como grupo de jovens da IBNU. E nós fizemos algumas coisas muito legais esse ano, né? Pudemos, por exemplo, ir para Petrópolis quando aconteceu toda aquela situação de calamidade, levar um grupo lá para poder servir aquelas pessoas. Também fomos em setembro agora para Betânia do Piauí, levamos ali um grupo de jovens, inclusive jovens extremamente capacitados, médicos, advogados, que puderam servir aquela comunidade de uma forma muito bacana. E aí, então, qual era o meu pensamento? Vamos então promover novos encontros, vamos promover novas realidades de servir e de fazer isso. Foi que daí, conversando com uma amiga missionária, Jorgelina, ela conversou comigo e falou assim, Gilian, mais do que promover eventos dessas viagens missionárias ou dessas coisas assim, nós precisamos ajudar os nossos jovens a ter esse olhar de misericórdia. E eu não sei se você sabe, mas todo sábado às 9 horas da manhã sai aqui no canal da IBNU
um vídeo do Ministério Integre, que é exatamente o nosso Ministério de Jovens. E nesse vídeo você tem a oportunidade de acompanhar a leitura de livros que nós fazemos juntos como ministério. E o livro que nós estamos lendo agora, nesse momento, que hoje é novembro de 2023, ou 2022, já estou adiantado no ano, nós estamos lendo o livro Ministério de Misericórdia, do autor Timothy Keller. E essa foi a grande sacada. Peraí, antes da gente criar um grande projeto, a gente precisa saber se todos nós estamos falando a mesma língua, se todos nós estamos com o mesmo pensamento e com o mesmo coração naquilo que envolve o projeto de misericórdia. Será que a gente quer fazer aquilo lá só para de repente aparecer? Será que a gente quer fazer aquilo só para de repente parecer legal, ou parecer que está envolvido com alguma coisa? Será que a gente quer fazer aquilo só para preencher um vazio que está dentro do nosso coração? Será que a gente quer fazer aquilo lá só para estar junto com a galera? Será que a gente está fazendo aquilo lá só porque a gente está dando o resto do nosso tempo, aquilo que sobra, aquilo que, como naquela semana ou naquele fim de semana, eu não tinha nada melhor para fazer, então eu vou fazer aquilo? Qual o motivo pelo qual você está naquele projeto? Esses caras tinham a mesma língua. Será que muitas vezes nós estamos pensando nessa realidade? E o texto vai continuar e ele vai demonstrar algo muito interessante. Porque ele vai dizer assim que disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos, queimá-los bem. E ele faz até uma notinha, que é uma nota interessante, provavelmente aqui realmente uma nota do narrador, dizendo que eles usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa, porque essa era a forma natural de se fazer construções em Canaã, usando pedras e usando argamassa. Mas, na região ali da Mesopotâmia, isso não era tão difundido, não tinha em tanta quantidade. Então, o que eles usavam? O narrador faz questão de demonstrar, olha, para aquela construção eles usavam tijolos, no lugar que nós aqui usamos pedras, e usavam piche no lugar que nós aqui usamos argamassa. Mas o que é importante de toda essa narrativa? É quando ele diz, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Olha só o objetivo que eles tinham então. O grande objetivo deles era descumprir a vontade divina e ao mesmo tempo se apresentar como alguém grande. Nós vimos no capítulo 10 que a terra estava se dividindo, que, na verdade, as pessoas estavam se espalhando. Os filhos de Sem, de Cã e Jafé estavam se espalhando pela terra. E o que era o objetivo desses aqui? Ser grande. Ter um nome grande. Ser alguém que é notado pelas outras pessoas. Ser alguém que as pessoas vão olhar e vão, olha, essa é a pessoa, esse é o cara. E, gente, nada errado com receber elogios. Nada errado. Mas o grande perigo é quando esses elogios passam a fazer, vamos dizer assim, passa a ter uma morada maior do que deveria, talvez, no nosso coração. Passam a nos definir. E se, na verdade, então, ninguém chegar pra mim pra dizer que foi bom, de que eu sou o melhor, daí a coisa não faz sentido mais. Aí eu não quero mais brincar. Eu tiro a minha bola e levo embora. E é exatamente isso que não pode e não deve acontecer na nossa vida cristã. A gente precisa ter um olhar bem objetivo sobre como essas coisas precisam acontecer. E sabe, na história nós temos algumas percepções bem interessantes disso. Uma delas está lá no livro de Daniel, no capítulo 4. Eu gostaria de ler com vocês um pouquinho desse texto, porque o texto é bem interessante. Daniel, capítulo 4. Peraí, deixa eu achar. Daniel, no capítulo 4. Conta a história de Nabucodonosor. Nabucodonosor foi um grande rei da Babilônia. Foi, na verdade, o rei que, inclusive, conquista o reino do sul, Judá, e destrói Jerusalém e leva os cativos. Daniel, inclusive, faz parte de um desses cativos que está sendo levado para a Babilônia. Ele era realmente o grande imperador da terra. Ele era o senhor de um grande império, tinha escravos, tinha tudo aos seus pés. Até que chega um momento onde ele mesmo vai colocar isso tudo na sua vida. E aí o que acontece? O texto vai dizer assim, lá no capítulo 4. Ele diz assim, versículo 4, Nabucodonosor estava satisfeito e próspero em casa no meu palácio.
Então mostra que ele estava ali no seu lugar já totalmente de cobertura, vendo todas as coisas. E o que vai acontecer nesse texto é exatamente que Nabucodonosor ele vai olhar para tudo e diz: tudo isso é fruto das minhas mãos. São as obras do meu poder. É aquilo que eu tenho. E o que vai ser interessante é que exatamente Belsazar ele vai dar direção para ele falando assim: cuidado com todas as coisas que você está falando, com tudo que você está fazendo, porque se você continuar dessa forma, vai ter problemas para você. E não é que é exatamente isso que acontece. Ele inclusive vai dizer assim no versículo 27. Vale a pena ler a partir do 24. Essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverá como os animais selvagens, comerá capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres os céus que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Mas não é isso que acontece. E Nabucodonosor é tirado do meio dos homens e é encontrado nessa situação animalesca. Aí você diz pra mim assim: mas poxa vida, Nabucodonosor, ele era um rei pagão, ele era um cara da Babilônia, ele não tinha aliança com o Deus de Israel. Mas é aí que a história parece nos dar outras indicações. Porque nós temos um grande rei de Israel que também cai numa situação bastante parecida. Se você lembrar do texto, é o texto de 2 Samuel, o capítulo 24. É o texto que narra essa história. É a história do recenseamento que Davi manda fazer. E olha só que interessante que vai ser esse texto. Porque Davi é o rei de Israel. E não é só um rei. Ele é o rei segundo o coração de Deus. E o que esse rei segundo o coração de Deus vai fazer? Vai exatamente tentar olhar para o seu poder e falar assim: tudo isso é meu. É o meu poder. Sou eu que domino sobre todas essas coisas. E é nesse momento que Davi exatamente recebe de Deus a punição por aquela situação, por ter permitido que o seu coração se enchesse de orgulho, se enchesse de egoísmo, de si mesmo, e perdesse a compreensão de que, na verdade, tudo que nós temos e somos é dádiva de Deus, foi Ele que nos deu. E aí que a nossa história de Gênesis capítulo 11, ela ganha essa dimensão, porque ela envolve exatamente a situação minha e sua, quando muitas vezes estamos enganados, achando que estamos fazendo algo bom, quando na verdade lá dentro do nosso coração, a única coisa que a gente quer é ser reconhecido, é ter um nome grande, é parecer alguém de uma forma que, de repente, não é exatamente aquilo que Deus está fazendo. E é nessa hora que a gente se desvia exatamente daquele caminho que Deus tinha traçado pra gente. E a gente então vai construir a nossa cidade, a nossa fortaleza, o nosso lugar. Nós vamos construir aquilo que vai chegar até o céu. Eu não preciso dele aqui. Eu mesmo vou chegar lá aonde eu preciso chegar, aonde eu quero chegar, aonde eu mereço chegar. E não é essa a grande verdade. Na verdade, o texto é tão irônico, e vale a pena você acompanhar aí, que quando esses homens eles olham e falam assim: nós vamos construir uma torre que vai chegar até os céus. O texto começa dizendo assim no versículo 5: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E olha só que coisa bacana. Parece, e agora aqui tô dando a minha percepção do texto, mas olha só, parece que os homens vão falar assim: nós vamos fazer algo que é muito grande. E Deus tá olhando lá de cima e fala assim: eu vou ter que descer para ver, porque não dá para ver daqui. A coisa é muito pequena. E por mais que o homem fique tentando construir coisas grandes, para ficar no lugar de Deus, para tentar colocar o seu nome como grande, na verdade nada disso faz sentido. Porque Deus está acima nos céus. Ele é o Senhor de toda a terra. E ele então precisa descer para ver aquilo que, aos olhos do homem, era uma grande obra. Era uma situação de extrema realidade. E aí que a coisa vai ficar tão bacana.
Porque quando a gente pensa nessa questão de Deus descer, nós temos pelo menos duas situações que marcam muito a história da humanidade. A primeira delas é quando Deus desce através de Jesus naquela manjedoura. O grande projeto de Deus, de resgatar a mim e a você, de trazer sentido e realinhamento para a humanidade, vem através de Deus descer naquele lugar simples e humilde. Naquele lugar que ninguém falaria que era de uma coisa grande, que era de uma coisa que vai mudar a história e o rumo de todas as coisas. Mas aquela noite é um marco, porque nossa humanidade é dividida entre antes e depois daquele menino que nasceu naquele lugar tão simples e sem nenhuma grandiosidade. Mas ele era exatamente o Deus encarnado. É ele que viveu e deu a sua vida para resgatar a minha vida e a sua vida, para dar sentido nesse vazio que está dentro do coração do homem, buscando encontrar-se grande, buscando realizações, buscando coisas grandes, quando na verdade o seu objetivo é adorar um Deus que é grande. Quando o seu objetivo é se prostrar e se render diante dos pés desse Deus que é o Deus maravilhoso, criador, sustentador e doador da vida. E é aí que a gente começa a ser realinhado na vida. É aí que nós temos essa possibilidade de ter a vida transformada. E nós que estávamos caminhando para um projeto de autoengrandecimento, caminhando para um projeto de egoísmo, caminhando para simplesmente se encontrar grande, agora nos rendemos a um Deus Todo-Poderoso. A segunda história muito marcante disso é a história do Pentecostes. Conhece muito bem, Atos capítulo 2. E essa história, ela é mais marcante ainda em relação ao nosso texto de Atos capítulo 11, por uma coisa muito interessante. Agora, quem desce, quem é enviado à terra, é o Espírito Santo. Jesus, então, depois de completar toda a sua obra, sobe e ele promete, vai vir o Consolador, o Espírito Santo vai chegar. E nesse dia, na festa de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, algo marcante acontece. Aqueles homens cheios do Espírito Santo começam a falar as maravilhas de Deus. E o que vai acontecer? As pessoas conseguem ouvir, cada um na sua língua materna, as maravilhas de Deus que estão sendo anunciadas. Babel ao contrário. Se em Babel as línguas vieram para dividir, para dispersar, em Atos capítulo 2, esse fenômeno que acontece traz unidade, traz união, traz essa sensação de que a coisa está acontecendo. E é aí que entra exatamente essa santa confusão. Se lá em Gênesis 11, essa santa confusão da descida de Deus promoveu a separação das línguas e os homens agora podendo fazer aquilo que era a vontade de Deus, em Atos capítulo 2, a santa confusão vem exatamente para realinhar todas essas questões que envolvem a língua, que envolvem as nações, porque agora todos, de todos os povos, línguas, nações, todos podem entender as maravilhas do Senhor, se render aos seus pés e ter a sua vida transformada. E é exatamente essa a grande proposta daquilo que vai acontecer. O texto, inclusive, continuando a sua ironia, de certa forma, ele continua falando assim, quando Deus coloca, eles são um só povo, falam uma só língua, começaram a construir, em breve nada poderá impedir tudo o que planejam fazer. E os estudiosos entendem que não é que Deus está falando assim, olha, se a gente não parar agora, nem a gente vai poder mais com o homem, né? Até mesmo porque a história anterior foi da humanidade que foi se perdendo, até o fato que Deus destruiu tudo, que foi o dilúvio. Não era essa a grande questão, mas exatamente é a percepção de que Deus ele fala, olha, nós precisamos entrar na história e fazer com que o homem cumpra aquilo que a gente quer que ele cumpra, que é se espalhar, que não é se juntar dessa forma como eles estão fazendo, mas é ocupar a terra toda, é se espalhar por toda a terra. E Deus então, com a sua santa confusão,
Faz com que aquilo que era o projeto inicial, porque todos falavam a mesma língua, agora nenhum deles mais se entende. E eles não conseguem mais continuar o seu projeto e precisa cada um ir para uma direção diferente. E é nesse momento que Deus também entra na nossa história e modifica toda a estrutura. Porque Deus entra na nossa vida causando uma santa bagunça, uma santa confusão, mexendo com todas as estruturas, fazendo com que tudo fique de cabeça para baixo, para que a gente perceba que a ordem e a direção dele, além de simples, ela é objetiva. Ame a Deus e ame o próximo. Não tem, olha, você vai amar o próximo quando fizer. É ame. É exatamente sirva aquela pessoa. Vá na direção daquilo que é a vontade de Deus. E você sabe qual é. Essa direção é exatamente servir. É ter a sua vida dedicada não a você mesmo e aos seus grandes projetos. E é claro que com isso eu não estou falando que você vai virar agora uma pessoa que não faz nada da vida, simplesmente esperando que alguém faça por você, talvez. Não. É que você possa dedicar, assim como, por exemplo, o apóstolo Paulo fala, você que roubava, agora não roube mais, mas trabalhe e tem inclusive com o que repartir com o outro. Se você antes mentia, agora passe realmente a falar a verdade. Pare de mentir e fale a verdade. Você tem uma nova direção para o qual caminhar. Essa direção que envolve exatamente aquilo que Deus espera de você e de mim. E quando nós passamos por essa santa confusão, por essa descida de Deus que vem e transforma, que modifica aquilo que a gente tinha com tanta certeza que era o que nós deveríamos fazer, para então nos dar novamente a percepção de que Ele tem uma vontade para a nossa vida e quer que nós sigamos nessa vontade, que a coisa passa a fazer sentido para mim e para você. Porque nós então agora entramos exatamente nesse projeto de Deus. E quantas pessoas estão perdidas exatamente porque não tem um projeto, não tem objetivo na vida, não sabe por que existem. E nós sabemos por que nós existimos. Nós existimos para amar a Deus e amar o próximo. Nós existimos para servir ao nosso semelhante com todo o nosso coração. Que Deus te abençoe.